Quem aqui já foi a Medjugorje, por gentileza? Levante as mãos. Então veja, em primeiro lugar, quando nós falamos de Medjugorje, né? Quando nós falamos de Medjugorje, geralmente as pessoas tendem a fazer uma visão da espiritualidade ou da vivência de Medjugorje muito simplesmente correlacionado ao espaço geográfico, né? Ou seja, a cidade de Medjugorje, etc. e tal. Mas uma das coisas que eu aprendi justamente a minha ida a Medjugorje foi justamente que Medjugorje não se trata do espaço geográfico exatamente. Medjugorje é muito mais do que isso. É claro que nós pensando naquela terra de Medjugorje, aquela cidade goza de uma graça particular. Mas Medjugorje é sobretudo a vivência das mensagens, a experiência que a pessoa faz de se despojar de si mesmo e colocar em prática as mensagens de Nossa Senhora Medjugorje. A primeira vez que eu fui a Medjugorje, fui com o Padre Eugênio, aconteceu que nós, como Brasil, não tinha ainda diálogo com a Bósnia, o Itamaraty não tinha diálogo diplomático com a Bósnia. Eu mais 8 peregrinos tivemos que ficar na fronteira, né? E, portanto, não conseguimos entrar logo de imediato em Medjugorje. Então a Visca ficou sabendo deste acontecido e foi até o nosso encontro e justamente passou aquele dia conosco. E o grupo havia passado aqueles dias em oração, rezando, procurando de vivenciar, colocar em prática o que seriam as mensagens de Medjugorje. E a Visca, tendo percebido isso, quando chegou ao nosso encontro, nos disse muito pertinentemente que nós, naquele momento, claro que estar em Medjugorje é uma graça, mas nós nem necessitaríamos ir a Medjugorje, porque Medjugorje justamente não era o espaço geográfico em si, mas a vivência que um faz de Medjugorje. E apenas para nós entendermos, né, qual é o contexto em que Nossa Senhora aparece em Medjugorje, né? Medjugorje é um vilarejo do sul da Bósnia-Herzegovina, né, que durante muito tempo estava sobre a ex-Jugoslávia de Slobodan Milosevic, né, onde é um povoado muito pobre, que se baseava inclusive na época no cultivo de algumas cabras, a economia se baseava no tabaco. Ali também era muitas vezes um ponto muitas vezes de passagem de drogas naquela região, de tráfico muitas vezes também de drogas, que depois ia para o leste europeu, etc. Ou entrava às vezes até mesmo na Europa do Ocidente. Então, Nossa Senhora aparece nesse contexto, num contexto comunista, onde se vivia sobre o peso de uma ditadura, naquele povoado simples, pobre, a pessoas que nós talvez não daríamos a mínima atenção. Há algumas crianças, o mais novo deles ainda na tenra idade. Então, quer dizer, Nossa Senhora parece escolher aquilo que não é nada, um local que estava à margem, como sempre, como fez também em Fátima, como fez também na França, em Lourdes. Em Fátima, o que era Fátima? O que era a Cova da Iria? Não era nada. Nossa Senhora não escolheu de aparecer em Braga, não escolheu de aparecer em Coimbra, não escolheu de aparecer em Lisboa, escolheu de aparecer na Cova da Iria, em Fátima, que era um povoado, uma aldeia. E assim Nossa Senhora aproveita-se do simples para demonstrar o extraordinário. E começa com simples mensagens, pedindo paz, pedindo que os fiéis voltassem a rezar. Quer dizer, Nossa Senhora vem a pedir em Medjugorje, nada de coisas muito fantásticas, nem de coisas que muitas vezes nós tendemos a querer ver. Em Medjugorje muitas vezes existe muito isso, pessoas que vão ali com anseio de ver sinais, de ver coisas palpáveis, de ver coisas
de ver coisas muitas vezes fantásticas. Mas Nossa Senhora se manifesta justamente nas coisas simples. E o que ela pede? Ela pede justamente aquilo que a cristandade havia esquecido de vivenciar. O jejum, a oração, a penitência. Pede em Fátima, pede também em Medjugorje. E em Medjugorje nos pede, portanto, as 5 pedrinhas. O jejum na quarta e na sexta. A Eucaristia diária. A leitura da Sagrada Escritura. A confissão mensal e o Santo Rosário. E o Santo Rosário. Nossa Senhora diz em uma das mensagens que o Santo Rosário é uma oração que lhe é particularmente querida. Particularmente querida. Em primeiro lugar, com relação à Eucaristia, Nossa Senhora nos diz em Medjugorje que todas as vezes que os fiéis estão presentes em adoração ao Santíssimo Sacramento, ela está ali presente. Ela está presente. Nossa Senhora vai nos dizer também que indiretamente valoriza a Eucaristia, valorizando o sacerdócio, que os fiéis respeitem os sacerdotes, não os julguem, etc. e tal. Não vão à igreja para julgar os sacerdotes, etc. Quer dizer, o valor que tem a Eucaristia e ligado a ela, o valor do ministério sacerdotal. Não se trata porque Nossa Senhora deseja que se idolatre os padres, não se trata isso. Se trata de recobrarmos uma atitude de fé que muitas vezes nós perdemos. Muitas vezes nós perdemos. Quando Nossa Senhora nos fala do jejum, vai nos dizer que com o jejum podemos parar inclusive as guerras. Podemos parar inclusive as guerras. E isso para o povoado de Medjugorje é muito significativo, porque eles sabem bem de perto o que é a guerra. Nossa Senhora vai dizer que podemos parar as guerras e também podemos parar os desastres naturais. Então quer dizer, muitas vezes determinadas coisas acontecem, é porque nós concretamente não jejuamos, ou não rezamos, ou muitas vezes não jejuamos com aquela fé determinada. E o que estamos buscando na nossa vivência concreta? O que estamos buscando? Estamos buscando sinais? Por que nós viemos aqui hoje celebrar os 35 anos de Nossa Senhora em Medjugorje? Simplesmente para vir pedir coisas, para buscar sinais? Ou viemos aqui porque estamos abertos àquilo que a Mãe Querida vem nos propor como um caminho cristão? Por que você está aqui hoje? Não adianta vir aqui simplesmente para pedir coisas a Nossa Senhora. É preciso vir aqui para estar abertos ao caminho que Nossa Senhora nos propõe. E Nossa Senhora, acerca da oração, para mim, eu me lembro sempre de um fato que aconteceu em Medjugorje, que havia uma rivalidade entre o povoado de Medjugorje e o povoado de Biakovo, que é um povoado ligado ao lado de Medjugorje. E um dia, eles estando rezando o rosário na igreja, Nossa Senhora apareceu numa aparição evidente e disse: parem de rezar o rosário. Vocês não estão rezando. Parem de rezar o rosário. E a vidente transmitiu essa mensagem àqueles que estavam ali presentes. Eles entenderam e um a um começaram a chorar. E um se levantou e falou: Senhor, eu perdoo. E começaram a se reconciliar. Então sim, ficaram prontos para rezar. Não pode haver uma dicotomia entre a nossa vida prática e aquilo que nós rezamos dentro da igreja. Entre a nossa vida com o nosso próximo, de família, de comunidade, e aquilo que viemos aqui celebrar hoje. Do contrário, não tem valor algum. Não tem valor algum. E nesse sentido, veja que Nossa Senhora também nos ensina a rezarmos, a lermos todos os dias a Palavra de Deus.
O que já fazia os primeiros os padres da igreja, a ruminação da palavra de Deus. Quer dizer, degustar esta mesma palavra todos os dias. Maria, que por primeiro foi ela que pôde receber o verbo em seu ventre, porque já o guardava no seu coração. Então nos ensina a cada dia a lermos a Escritura. E nesse sentido podemos perceber que Nossa Senhora nos traz uma mensagem cristocêntrica. Nossa Senhora não aponta para ela em Medjugorje. Em Medjugorje, Nossa Senhora nos aponta ao seu Filho, aponta para Ele, aponta para renovarmos a nossa vida cristã, aponta para renovarmos o sentido de coisas que nós havíamos perdido, o sentido da vida. Nossa Senhora, quantas vezes em Medjugorje, vai nos dizer que nós nos tornamos, muitas vezes se dirigindo, claro, em primeiro lugar aos fiéis da paróquia de Medjugorje, mas que se serve para nós do mundo inteiro, vai se dirigir falando contra o materialismo, dizendo que nos tornamos materialistas. Ou seja, o centro da nossa vida, na nossa oração, deve ser Deus. E ainda com relação à Eucaristia, quantas vezes Nossa Senhora nos disse aos fiéis da paróquia em Medjugorje, que quantas vezes nós desprezamos a Santa Missa, dizendo, não vamos à missa porque tem lama pelo caminho, porque, enfim, quer dizer, inventamos tantas coisas para não colocar Deus no centro. Então quem vai a Medjugorje, geralmente como eu fui, sente esse profundo apelo. Encontra lá um ambiente simples, um ambiente cheio de pedras. Aliás, Medjugorje em croata quer dizer entre montes, entre montanhas, porque ao redor está cheio de montanhas de pedra, né? Então encontra um ambiente simples, mas ali encontra aquele apelo, a presença de Nossa Senhora, mas que nos leva a um apelo de conversão, a repensar a nossa vida, a repensar o valor das coisas que fazemos, a repensar a fazermos cada coisa segundo Deus, segundo aquilo que Ele gostaria. Eu digo para vocês ainda um pouco da minha experiência. Então ficamos, como dizia antes, mais ou menos uns 8 dias na fronteira, esperando entrar em Medjugorje, e eu pude ver de perto aquilo que é a realidade do povo que vive ali naquela região. Já em Medjugorje você não percebe tanto, porque Medjugorje, pelo fato das peregrinações, se desenvolveu bastante, economicamente e tudo mais. Mas, quer dizer, se percebe qual é o contexto daquele povo onde Nossa Senhora apareceu. Então, encontrava-se igrejas ainda em ruínas, muitas pessoas na pobreza total, a tal ponto que quando nós voltamos aqui, e nós escrevemos ao Itamaraty por que não ter relação diplomática com a Bósnia, simplesmente a resposta do Itamaraty foi que não há interesse comercial, ou seja, porque realmente a Bósnia era um país muito pobre que não traria nenhum interesse ao Brasil. Para nós percebermos qual é o contexto. Pessoas machucadas pela guerra, pessoas que muitas vezes, eu percebi naquele povoado de Vergorod, onde eu fiquei, pessoas ainda com muitas feridas da guerra, de tudo aquilo que aconteceu. Ruínas de igrejas que foram bombardeadas, que eles não tinham ainda conseguido reconstruir, e etc. Quer dizer, Nossa Senhora aparece nesse cenário para trazer novamente a paz. Para nos demonstrar que a paz depende muito mais da nossa oração, da nossa busca da santidade, do que dos fatores externos. E que nós podemos vencer tudo aquilo que nos circunda, o ambiente de ditadura, de corrupção, como foi o de Milosevic, na ex-Iugoslávia, de ditadura, de corrupção, de exploração, onde os videntes também sofreram bastante. O Padre Ioso foi preso, foi torturado. Os videntes também fizeram várias coisas com eles, exames,
que ainda eram crianças, sofreram muitas coisas. Quer dizer, mas tudo nós podemos vencer pela oração. Tudo nós podemos vencer pela oração. E em Medjugorje aconteceu, inclusive, do bispo de Mostar ir contra, quando na verdade, muitas vezes, inclusive a Conferência Episcopal da Croácia dava o seu aval a favor de Medjugorje. Diversas comissões teológicas foram feitas e não se encontrou nada de errado em nenhuma das mensagens de Medjugorje. Inclusive o Papa Bento XVI, na década de 80, enquanto ainda cardeal Ratzinger, fez também ele um estudo sobre Medjugorje e também não encontrou nada de errado em nenhuma das mensagens. Ah, padre, por que Medjugorje não é aprovado ainda? Simplesmente porque a igreja, por uma questão de prudência, não pode aprovar algo que ainda está em andamento, cujos videntes ainda estão vivos. Agora, nesse sentido, já são diversos os bispos que recomendam as suas dioceses que façam peregrinações em Medjugorje, muitas vezes apoiam cardeais, como o cardeal de Viena, que já esteve em Medjugorje e demonstrou o seu apoio a Medjugorje, e etc. Agora, vejamos como muitas vezes também os videntes pagaram por testemunharem essa mensagem recebida de Nossa Senhora, como a vidente Visca, uma certa vez, Nossa Senhora disse a ela se ela queria um sofrimento. Nossa Senhora disse a ela se ela aceitava um sofrimento em favor dos pecadores. E a Visca disse que sim. Então, logo depois, a Visca se encontrou com um câncer enorme. O que sofreu aquela mulher? Onde muitas vezes nós a vemos sorrindo, sorridente, daqui para lá, e depois, no tempo determinado, Nossa Senhora também tirou. Mas nós vemos sorridente daqui para lá, mas o que sofreu aquela mulher? Muitas vezes as pessoas se perguntam: ah, padre, mas por que em Medjugorje os videntes não se tornaram religiosos, como aconteceu em Fátima, como aconteceu em Lourdes? Porque Nossa Senhora dá a cada um a liberdade. E aqui está mais um sinal de que as aparições são verdadeiras do que um sinal contrário. Porque se fosse algo feito na imposição, provavelmente não seria algo de Nossa Senhora. Mas Nossa Senhora propôs algo na liberdade. Numa das mensagens disse a eles: seria melhor que vos tornasseis religiosos. Seria melhor que vos tornasseis religiosos. Mas Nossa Senhora não obrigou ninguém a isto. O Ivan até entrou para o seminário, mas não conseguiu. Mas, enfim, para nós percebermos como em Medjugorje existe muito mais uma clareza da manifestação de Deus do que o contrário. E que muitas vezes o que nós devemos buscar em Medjugorje e buscar aqui no dia de hoje é uma espiritualidade concreta que nos leve a aceitar a nossa cruz do dia a dia, a levar a nossa vida de uma maneira diferente, de uma maneira nova, não continuar naquela mesma rotina de sempre. E que nesse sentido, veja, muito eu aprendi confessando em Medjugorje, porque quantas pessoas vão ali descrentes, vão ali muitas vezes já também como uma última cartada, e chegam ali num lugar sem nada assim de atrativo, que nós poderíamos dizer assim, né? E se convertem, têm um encontro com Deus, decidem a voltar para casa de maneira diferente. É isso que realmente é Medjugorje, a experiência das mensagens. E nesse sentido, você também hoje que está aqui, pode levar Medjugorje para a sua casa. Como? Decida de viver as 5 pedrinhas, pelo menos. Quais são as 5 pedrinhas? O rosário, terço não, o rosário completo. Rosário completo, Nossa Senhora diz. Os 4 mistérios, rosário completo. O jejum, a leitura da Sagrada Escritura, a Eucaristia diária e a confissão mensal.
Nossa Senhora diz em Medjugorje, eu muitas vezes repito para aqueles que vão se confessar aqui, que se as pessoas fossem acostumadas a confessar-se ao menos uma vez por mês, muito rapidamente regiões inteiras seriam espiritualmente curadas. Então, a importância da confissão, a importância da confissão. E que nós possamos, portanto, nesse dia, olhar para Maria, imitar o seu exemplo, buscar nas coisas simples, e veja como Nossa Senhora é solícita para conosco. Muitas vezes como de fato ela é humilde, porque constantemente ao longo da história, Maria sai, ela que já se encontra na Trindade, sai para vir a este mundo ainda em socorro de seus filhos. Ainda em socorro de seus filhos. E isso muitas vezes reflete aquilo que de fato a igreja Maria é para a igreja. Este papel materno. Este papel materno que ela exerceu em Pentecostes, estando presente com os discípulos, e vai dizer que os discípulos estavam reunidos em oração com Maria, a mãe de Jesus. Maria continua essa sua função, essa sua missão dentro da igreja, a missão de colaborar para que a igreja possa gerar sempre novos cristãos, novos filhos para Deus, e ao mesmo tempo para que esses filhos não se desfigurem, mas permaneçam sempre segundo o mandato do Senhor, unidos em oração, numa unidade de fé, num só batismo, num só Deus e Pai de todos, mas numa unidade de fé, unidos em oração. É o que Maria vem a nos exortar em Medjugorje. E que Maria possa verdadeiramente hoje nos ensinar. Não, quem sabe, algo de extraordinário. Quando vai acabar o mundo? Nossa Senhora em Medjugorje nos diz que o mundo vai acabar se nós nos convertermos. Se nós não nos convertermos, aliás, vai dizer Nossa Senhora em Medjugorje. E o Evangelho vai dizer que nem o Filho do Homem não sabe. Então, quer dizer, Maria nos diz, o essencial não são essas coisas. É isso que quer dizer. O essencial é buscarmos a Deus com sinceridade, nas coisas simples, na leitura da Bíblia, na Eucaristia, na confissão mensal, na adoração ao Santíssimo Sacramento, etc. Que nós possamos, com Maria, aprender a contemplar Jesus. Que nós possamos, Deus nos dê essa graça hoje, de na nossa vida, com Maria, aprender a contemplar Jesus. Portanto, que nós possamos, com as mensagens de Medjugorje, com tudo isso que Nossa Senhora vem nos dizer, aprender a contemplar Jesus com o olhar de Maria. A contemplar Jesus com o olhar de Maria. E o que é a reza do Santo Rosário? O que é a reza do Santo Rosário? Por que Nossa Senhora afirma tanto na reza do Santo Rosário? Em primeiro lugar, a oração do Rosário é cristocêntrica, inclusive bíblica. Ave, cheia de graça, são as palavras do anjo. O Senhor é contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres. Vai dizer Nossa Senhora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Eu muitas vezes falo para os nossos irmãos protestantes, por que vocês não o fazem? É o mandato bíblico. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Por que vocês não o fazem? Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Então vem a segunda parte da intercessão. O Pai Nosso, a oração por excelência que sai da boca do próprio Senhor. Do próprio Senhor. Então quer dizer, ao mesmo tempo com os mistérios, contemplamos os mistérios da vida de Jesus. Por isso que essa, na verdade, é uma frase de João Paulo II, que está na Rosarium Virginis Maria. Quer dizer, rezar o rosário é contemplar a Jesus, a vida de Jesus, com o olhar de Maria. Com o olhar de Maria. Por isso o rosário é o compêndio do Evangelho. É o compêndio do Evangelho. Onde nasce o rosário? Quando os cristãos, ainda na Idade Média, não tendo acesso, a maioria, à leitura, portanto não tendo acesso à reza das horas canônicas, então santificavam o dia pela oração do rosário. Pela oração do rosário. E que nós possamos então, com essas armas simples, vencer o Golias da nossa vida.
Ai, Padre, eu já faço tudo isso. Então renove hoje a sua prática. A prática do jejum, a prática da oração, a prática da confissão. Não seja hoje igual o fariseu que vinha aqui bater no peito e dizer: eu já dou o contributo do cominho, da erva e não sei o quê. Não. Na verdade, todos nós somos necessitados de conversão. E também a oração não tem fim. A experiência nossa de Deus não tem fim. Não tem fim. Então ninguém aqui pode se dizer: ah, eu já faço tudo isso, então eu tô livre. Não. Não. A Bíblia vai dizer que o justo peca 7 vezes ao dia. E vai nos dizer também que, embora o rei Davi fosse um rei muito santo, faz questão também de mostrar o seu pecado. Então quer dizer, todos nós somos necessitados dessa salvação. E que não seja você hoje, por se achar pelos seus méritos, não seja você hoje a fechar o seu coração ao amor que Maria tem a derramar, às graças que Maria tem a derramar. Numa das mensagens, Nossa Senhora vai dizer que ela tem as mãos cheias de graças para nos derramar, mas que muitas vezes nós não estamos abertos. Hoje, vamos limpar o nosso coração, vamos limpar a nossa mentalidade, tirar aquilo que não presta, para que Nossa Senhora possa nos derramar suas graças. Nada de pensar em graças materiais, nada de pensar em graças materiais. Vamos pensar nas verdadeiras graças, que é um coração puro, um coração verdadeiramente livre para amar de verdade os meus filhos, o meu esposo, para ajudar a criar dentro da minha casa uma família nova, ajudar a criar a partir de mim um mundo novo, uma igreja nova. Esta renovação, esta mensagem que Medjugorje nos traz, pode ficar simplesmente a nível da superfície ou ficar em mim mesmo, ou pode crescer e produzir frutos para a igreja inteira, que é o que Nossa Senhora gostaria, se eu coloco em prática tais mensagens, se eu busco vivê-la com o coração. E Nossa Senhora nos ensina, inclusive, a amar a hierarquia da igreja, mas amar o Papa, como numa das mensagens pede, quando ainda era João Paulo II, Nossa Senhora o chama de o seu querido filho. O seu querido filho, o seu filho querido. Que nós possamos, junto com Maria, no dia de hoje, então aprender a contemplar a vida de Jesus com o seu olhar, aprender a amar a igreja, como ela ama essa mesma igreja, ama aqueles que seu filho escolheu como sucessores dos apóstolos, e nos ensina, portanto, a renovar a nossa vida cristã. E quais são as 5 pedrinhas de Medjugorje? Vamos ver se vocês decoraram. Quais são? Rosário, jejum, confissão, Eucaristia e Palavra de Deus. Vamos repetir? Rosário, jejum, confissão, Eucaristia e a Palavra de Deus. Mas eu não escutei direito. Eu acho que os homens aqui não tomaram café hoje não. Vocês tomaram café, homens? Vamos lá, só os homens, eu quero ver os homens bem forte. Rosário, jejum, Eucaristia, confissão e a leitura da Bíblia. Mas acho que as mulheres são mais fortes. Vamos ver qual que é? Rosário, jejum, confissão, Eucaristia. Essas são as 5 pedrinhas que Nossa Senhora nos dá para vencermos o Golias. Que nós possamos concretamente hoje, então, buscar uma vida nova. E aqueles que já fazem, busque renovar. Tem sempre algo que nós podemos limpar dentro do nosso coração. Tem sempre algo que nós podemos limpar. Esvazie-se hoje para que Nossa Senhora possa preencher das suas graças. Eu digo sempre às pessoas que às vezes vêm se confessar comigo, nós devemos fazer-nos sempre um copo vazio. Porque se o copo está cheio de vinagre, Deus, Nossa Senhora, não pode colocar o seu mel. Do contrário, se estraga o mel, se estraga o vinagre. Então que nós possamos fazer-nos um copo vazio, bem limpinho, enxuto, para Deus. Hoje nós teremos a graça de ter as confissões. Faça uma boa confissão. Faça uma boa confissão.
E que Nossa Senhora nos ajude hoje a sairmos renovados, a sairmos daqui com o desejo de vivenciar uma verdadeira vida cristã. Amém.